Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E nessa temporada celebramos 10 anos de Bate-Papo Literário na UniTV-SC, uma década dedicada à literatura, à memória e às palavras que constroem pontes entre pessoas, tempos e histórias. E hoje o nosso encontro é com a própria história de Santa Catarina. Vamos falar de um dos maiores símbolos do nosso estado, a Ponte Hercílio Luz, uma velha senhora que há um século conecta não apenas a ilha ao continente, mas também gerações inteiras de catarinenses. O livro Os 100 anos da Ponte Hercílio Luz, Renasce a Dama de Ferro, é resultado de anos de pesquisa e nos convida a uma verdadeira viagem no tempo, revelando os bastidores, os desafios e o significado dessa obra que se tornou memória viva de um povo. E para conversar sobre essa trajetória, eu tenho o prazer de receber hoje no Bate-Papo Literário o escritor José Braz da Silveira. José Braz, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. Um prazer muito grande recebê-lo. Obrigado, aqui. Renata, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter essa oportunidade aqui com você, de poder me dirigir aos seus telespectadores, né, o pessoal que te acompanha há 10 anos já, né? 10 anos. Veja que a nossa ponte é 100 anos, né? Oh, faltam só 90. Faltam só 90. Então eu desejo toda a sorte do mundo para você no seu programa, na sua carreira como jornalista, e te agradeço por essa oportunidade. Imagina. Aqui. E espero que a gente consiga repassar aqui aos teus telespectadores a expectativa que com certeza eles têm de nós. E dessa história maravilhosa, livro, né, de 100 anos. Conta pra gente como é que surgiu então a ideia, né, de fazer esse registro tão importante. Eu tenho assim a ousadia de buscar as grandes histórias, né, as grandes, sei lá, tenho isso no meu sangue, né. E quando a gente começou a se aproximar dos 100 anos da ponte, eu disse, essa história tem que ser contada e bem contada. E aí em 2021, eu reuni alguns amigos que também são do meio, né, do meio literário, e contei a minha ideia. Olha, eu gostaria de fazer o livro Os 100 anos da ponte e gostaria de contar com vocês. E aí nesta reunião, na primeira reunião, surgiu a sugestão de um deles de a gente transformar em uma ata e dar registro. Levamos a registro. A gente diz que este livro tem certidão de nascimento. Verdade, eu vi. Porque aí a gente registrou a ideia no cartório de Florianópolis para que dali para frente a gente tivesse um norte. É essa pesquisa que a gente idealizou que a gente vai buscar. E aí, claro, toda pesquisa, principalmente documental, histórica, a gente vai descobrindo coisa que nem imaginava na época que idealizou, né? Na época de pensou em desenvolver o projeto. Mas assim foi durante todo esses 2021 até agora, em busca de fotografias importantes, relatos importantes. Eu fiz uma panorâmica da cidade na época, as características da cidade na época e o que essa ponte significa para a sociedade, para Santa Catarina e para o Brasil. Conta para a gente então como é que foi esse processo de investigação e o que o senhor descobriu durante essa pesquisa, que foram anos de pesquisa, porque a parte da escrita é o final, né? A gente vai juntando documentos, vai tomando anotações, às vezes a gente, num Uber, numa corrida de Uber, você lá vem uma sugestão de alguém que você nem esperava, e aí você vai checar para ver se aquilo bate, né? Porque as pessoas comuns costumam contar histórias do seu jeito, e aí a gente precisa ir lá na fonte para não botar em um livro algo que não seja comprovado, que não seja checado, né? E assim a gente fez durante todo esse período. E vai ficar um livro recheado de informações importantes, sabe? Eu tenho a ousadia de pensar que esse livro vai servir de parâmetro para estudantes, para professores. Quando quiserem falar sobre a ponte, esse livro vai ser consultado, não há dúvida nenhuma disso. Tem outras obras importantes de colegas, de outros autores,
também serão fontes de pesquisas, mas eu tenho assim o orgulho de acreditar, pelo menos, que esse livro será realmente uma fonte de pesquisa, porque ficou realmente muito legal. E a gente foi em busca, primeiramente, como eu te falei, das informações da cidade da época, né? Florianópolis Vamos pensar o cenário, né? Década de 20. 40 mil habitantes, 1920, 40 mil habitantes, o estreito todo, a região continental que não pertencia a Florianópolis, tinha em torno de 15 mil pessoas, e essas pessoas de lá para cá e de cá para lá, como se diz, tinham que fazer o dia a dia atravessando com sacos de mercadorias, balaios de... E tudo barco, balsa... Balsa, barco, canoa, remo... Era essa a lida da travessia do estreito, do canal do estreito, para levar até para você ter uma ideia, o gado, a carne bovina, que normalmente vinha de Lages, as tropas, né, do gado, para Florianópolis, eles atravessavam o boi a nado. Porque o matadouro ficava na ilha. Aí depois uma brilhante ideia instalou o matadouro no estreito. Finalmente, aí passou-se a abater o gado no estreito e transferir a carne para a ilha. Mas os primeiros anos era assim, amarrava o boi no lado da canoa e fazia ele nadar. E assim ele ia, de um lado para o outro. Exatamente. Então, foi assim. Que interessante. E o estreito tinha um hotel, o Hotel Neves, que funcionou até no ano passado. Só no ano passado que foi desativado. O Hotel Neves, que recebia as pessoas que vinham das mais diferentes regiões e ali se hospedavam. Às vezes não dava para atravessar no mesmo dia, porque quando se depende de navegação, depende das intempéries, né? Não Sim, é todo claro. dia. E aí então tinha aqueles entrepostos no estreito ali, o Trapiche do Valente, que ficava ali, e aí fazia essas travessias desse jeito. Aí o Hercílio Luz, famoso Hercílio Luz, o governador, resolveu ousar e construir essa ponte. Foi uma decisão assim que foi inicialmente até muito criticada, porque considerada uma obra faraônica, né? Pois é, desde o início ele pensou em fazer essa ponte nesse feitio. Na verdade, acredito que sim, mas quando iniciou os estudos é que se chegou a este projeto, uma ponte pêncil, diferente, só tinha 5 igual essa no mundo. Foi muito ousado para E agora só tem mais essa, né? Só tem a de as outras já estão desativadas ou caíram. Né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, o pessoal ficar curioso. A história é grande para contar aqui. E na volta, mas eu quero saber desse processo de construção, porque tem umas curiosidades bem interessantes. Tem. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e hoje com uma conversa especial com o escritor José Braz da Silveira, autor do livro Os 100 Anos da Ponte Hercílio Luz, Renasce a Dama de Ferro. Mas, antes de continuarmos, nós vamos assistir ao vídeo da gráfica editora Copiarte, nossa parceira, que há quase 40 anos transforma palavras em livros e sonhos em realidade. Vejam só. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Voltando então, José Braz, conta pra gente como é que foi a questão do processo de construção, né, de planejamento em primeiro lugar, do projeto de construção da ponte que levou alguns anos, né? A empresa contratada foi a decisão melhor, né? Porque é uma empresa que conhecia da situação e veio para cá com os técnicos americanos, com engenheiros realmente que conheciam desse tipo de engenharia
e as pessoas que foram sendo contratadas foram sendo treinadas, né? O material, a mão de obra mesmo, e foram ensinando para essas pessoas e tal. E a ponte começou em 1922, e em 1926 foram 4 anos de obra, e as peças já vinham inteiras, fundidas, né? As peças de ferro. Só que aqueles pinos de encaixe era no fogo. Era no aquecimento, né? Na base do fogo. Hoje já, na reforma agora, a tecnologia já foi outra, né? Claro. Mas naquela época, imagino, com os recursos que se tinha, as dificuldades para construir essa ponte. Né? E a ponte, ela ia ter um outro nome, né? A ponte, ela foi idealizada como Ponte da Independência. Seria, no caso, a independência da região, do lugar, porque naquele momento já se falava em transferir a capital para o Planalto, para a região de Lages, porque dizia-se que Florianópolis era uma ilha que não tinha comunicação, não tinha ligação com o restante do estado, e não tinha mesmo. E aí, então, a construção da ponte afastou essa ideia e só voltou-se a falar isso em 1980. Na década de 80, teve uma outra tentativa, né? Mas, naquela oportunidade, essa ideia foi sepultada. E aí a ponte foi construída, mas em 1924 o idealizador faleceu. E ele, antes de falecer, ele, com aquele orgulho de inaugurar a ponte, sabendo que a doença dele era muito grave e terminal, ele mandou construir uma réplica de 18 metros e fez a inauguração simbólica da ponte por aquela réplica, que foi instalada na Praça Fernando Machado. Tem as fotos no livro, tudo isso aí a gente fala, né? E aí, então, 12 dias após essa inauguração simbólica, ele faleceu. E aí, o novo governador, que era o vice, assumiu por 1 ano e 1 mês e saiu para concorrer a senador, e aí então assumiu o presidente da Assembleia, Antônio Vicente Bulcão Viana, que foi quem inaugurou a ponte em 2026. E só no dia da inauguração é que ele anunciou que o nome não seria mais Ponte da Independência, e sim Ponte Hercílio Luz. Em homenagem. Exatamente. E foi aceito por todo mundo, porque era uma homenagem justa, né, ao idealizador. E além da escrita, o livro está muito bem escrito, você traz ali algumas citações de alguns autores que eu gosto muito também sobre memória. A minha tese de doutorado fala sobre memória, então identifiquei bastante. À medida que eu fui pesquisando, eu fui encontrando parceiros, né? Pessoas que foram conversando comigo sobre o assunto, e eu fui convidando essas pessoas para fazerem pequenos textos para serem inseridos no livro, para também dividir essa responsabilidade e também essa honra também, honra de participar desta obra. E tiveram ali 20 e poucos escritores que gentilmente cederam os seus textos, estão no livro, e com certeza vai dar um enriquecimento bastante grande à obra. Muito interessante. E também as nossas fotos, né? Que a gente fez que eu ia falar. Ali tem um registro fotográfico maravilhoso que conta, na verdade, a história da ilha, né? Hoje as pessoas estão mais visuais, né? As pessoas estão mais visuais, né? E não tanto textuais. Então você tem que mesclar o texto com a imagem para a pessoa ter um descanso na visão na hora que está lendo. Mas as imagens dão um enriquecimento também à obra, com toda certeza. Né? E se a pessoa quiser folhear o livro só olhando as fotos, já vai ter uma noção dos 100 anos da ponte. Dos 100 anos da ponte. E, na verdade, a ponte ela passou por várias períodos históricos, aqueles que foram maiorais, né, o auge da ponte, que todo mundo podia passar, né, e usar, e até chegar ao ponto de ser fechada, né? O ponto mais triste foi em 1982, quando ela foi interditada. E no momento era uma interdição para ver o que era, o que não era, e aí o defeito era muito grave. E aí ela teve que ficar desativada por 28 anos. Gente, foi muito tempo. Só em 2019... Recente agora. A ponte voltou depois de muita luta, né, de muitas polêmicas, porque teve ali licitações muito complexas e até valores muito duvidosos. Eu não entrei muito nisso não, porque eu não quis dar esse tipo de reviver isso, mas quem viveu, como eu vivi, sabe
que foi realmente um período muito difícil. Mas a grande vantagem foi que a gente descobriu um jeito e chegou-se a se pensar em demolir a ponte. Pois então, já pensou? Drasticamente, Um cartão postal a desse? ponte correu um sério risco de ser demolida. Mas aí, com o levante da sociedade, que não se conformava com aquilo, aí a sociedade, o governo instalado, resolveram então fazer esse investimento e ficou uma maravilha. Ela está, eu acredito, pronta para mais 200, 300 anos. Com certeza. Nós vamos para o terceiro bloco agora e na volta quero que você nos conte um pouquinho sobre o lançamento do livro que vai acontecer agora na próxima semana e falar então desses tempos áureos, né, que já está aí desde 2019. Eu tive o prazer de estar ali depois na inauguração da ponte e passar... é um cartão postal maravilhoso. A decisão acertada de deixar a ponte aos domingos para o pedestre. Isso é muito bom. Para tirar foto, para entrar, para passear, enfim. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com um bate-papo literário hoje falando sobre memória, identidade e história catarinense com o escritor José Braz da Silveira. Mas no início deste bloco nós temos o nosso tradicional Book in View com as sugestões de leitura da nossa parceira da Vitelli Publisher. Vejam só. Olá, leitor! Como vai? Hoje, o Book in View traz para você a obra Imaginário Literário, Contos e Narrativas de Brusque. Organizado por Maria Glória Dietrich e Cleide Jussara Miller Pareja, o livro reúne textos de 11 membros da Academia de Letras do Brasil, seção de Brusque. Os autores retratam com palavras casos pitorescos e histórias curiosas da cidade de Brusque, revelando o espírito de um povo resiliente, criativo e profundamente enraizado em sua terra. Várias ilustrações do artista plástico Aldo Mais dos Anjos dão um toque especial às histórias, valorizando ainda mais o livro. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta bela cidade chamada Brusque? Te vejo no próximo Book in View. Muito bem. Voltando, José Braz, eu tenho certeza que nessa grande pesquisa realizada aí nesses 4 anos deve ter tido muita curiosidade interessante, né? Você separa uma aí para contar pra gente. Bom, tem muita coisa boa, tem muita coisa bem-humorada, tem muita coisa engraçada. E o que me ocorre aqui é falar do Manuel Cheiroso. Manuel Cheiroso. Manuel Cheiroso era um personagem que morava no Estreito e que era meio assim largadão, sabe? Aquele que vivia num bar, no outro, assim, não gostava muito, era muito ligado ao trabalho, não. Mas de vez em quando que aparecia alguém com uma mercadoria para fazer a travessia lá e ele se oferecia, olha, por uma gorjetinha eu te ajudo, leva até colocar no barco, botar ali e tal. E um determinado dia, um cidadão se hospedou no Hotel Neves. E aí tinha que atravessar no dia seguinte com 6 malas pesadas. Lá vai o Manuel Cheiroso ajudar e quando chegou lá, botando as malas no barco, uma mala não coube. E o rapaz que estava vindo, fazendo a travessia, disse assim, ó, você fica com essa mala, eu venho buscar amanhã. E eles, tranquilo, prontamente, leva a mala para minha casa e fico para amanhã. Resultado, a pessoa que o tinha contratado, naquela noite, na ilha, com 5 malas, uma ficou com o Manuel Cheiroso, ele acabou sendo preso pela polícia. Ele tinha assaltado um banco em São Paulo. E aí, tadinho do Manuel Cheiroso. O Manuel Cheiroso ficou com uma mala cheia de dinheiro. Era dinheiro. E aí, a cidade ficou sabendo. E ele começou a emprestar dinheiro, deu uma de agiota, achando que estava resolvendo a vida. Mas você sabe que a vida fácil não acontece por acaso. Acabou o dinheiro dele. E as pessoas a quem ele emprestou enriqueceram.
Ai, e como é que é? Manuel Cheiroso. Manuel Cheiroso continuou. Não soube usar a oportunidade. Não soube. Que interessante. Mas vamos voltar São para a muitas ponte, histórias. né? Vamos voltar para a ponte. Temos que convidar o pessoal para o lançamento, né? Não vamos perder esse lançamento, não, né? Dia de 8. Por favor, faça um convite especial. Dia 8, na próxima quarta-feira, dia 8. Nós estamos chegando lá já. Vocês estão assistindo o programa hoje. Na quarta-feira, diz aí. Lá na Assembleia Legislativa tive um apoio extraordinário do pessoal da Assembleia, o cerimonial da Assembleia. Meu Deus, que coisa maravilhosa. A presidência lá do deputado Júlio Garcia me deram todo o apoio. E também quero agradecer o Instituto Carlos Ritzen, que me deu um apoio financeiro também. Claro, não cobriu toda a despesa, mas ajudou muito, né, nesta obra. Então, dia 8, às 19 horas, na Assembleia, nós estaremos lançando esta obra magnífica. Modéstia à parte, mas ficou uma obra realmente que vocês vão gostar. É um documento, é um livro-documento para guardar, para presentear, para ler e depois voltar e ler novamente e ter isso guardado para as gerações futuras. Vai ser um livro de consulta para todas as gerações. Eu fico assim muito contente com esse trabalho produzido e finalizado para poder oferecer para a sociedade como um presente. José Braz, eu queria te parabenizar por trazer essa história e como você falou, esse registro, né, da história da ponte, que junto com a história da ponte vem a história de Florianópolis, a história da ilha, a história do continente. Imagina. Florianópolis sem essa ponte seria uma vila de pescadores, já não era mais capital, estava aí com seus 70, 80 mil habitantes, vivendo em condições... Isoladamente, né? Que não tem como, né? Então, essa ponte deu de presente para a região o desenvolvimento. Essa que é a verdade. Exatamente. Parabéns, foi um prazer recebê-lo aqui e muito sucesso no lançamento. Obrigado, muito obrigado. E eu conversei hoje com o escritor José Braz da Silveira, autor do livro Os 100 Anos da Ponte Hercílio Luz, Renasce a Dama de Ferro. Mas, antes de encerrar, eu quero agradecer com carinho aos parceiros do Bate-Papo Literário que ajudam a tornar esse programa possível. Eu quero agradecer a Gráfica Editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toia, que há 45 anos cuida do movimento e da saúde. A Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve sua história. E a agência Guia-se Mais Vila Madalena, liderada por Adriana Mendes, profissional com mais de 30 anos de experiência. São vocês que mantêm viva essa conversa que já atravessa 10 anos. E agora eu convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre o trabalho da agência Guia-se Mais Vila Madalena. Se a sua presença digital ainda não gera resultado, confie em uma agência com 28 anos de mercado e mais de 90 unidades pelo Brasil. A Guia-se Vila Madalena, liderada por Adriana Mendes, ajuda empresas e empreendedores com estratégias completas de branding, sites, redes sociais, tráfego pago e vendas de produtos digitais. Quer crescer com estratégia e resultado real? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e fale com a gente no WhatsApp. E o Bate-Papo Literário fica por aqui. Vocês podem rever este e outros programas no nosso canal do YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia e lembre-se, enquanto houver histórias para contar, haverá sempre um novo bate-papo esperando por você.